A morte de PC Siqueira e o vazio na alma humana. Será que existe alguma solução, né, para tantas pessoas que hoje estão depressivas, pensando em se matar, né? Nós vemos que PC Siqueira foi uma pessoa, um influencer digital, né? E posteriormente ele teve aquele problema, aquele suposto caso de pedofilia, ele perdeu muitos seguidores, enfim, eu não conhecia muito o PC Siqueira, tinha visto alguns vídeos há anos atrás dele e agora veio à tona que provavelmente ele tenha cometido suicídio, né? Ele mesmo, eu vi alguns vídeos dele que ele estava falando que ele era meio que falido, né? Depois desses casos, não foi comprovado pedofilia, né, por parte dos policiais de investigação, mas de qualquer forma, o que o PC Siqueira, né, a sua morte lamentável nos ensina? Né? Que o ser humano ele tem esse vazio na alma e esse vazio ele pode acarretar numa profunda depressão, numa profunda tristeza, numa falta de propósito maior, né? E qual a solução disso? Né? No último vídeo que ele postou no YouTube, ele fala a respeito de ele perceber que ele está envelhecendo, né? Que ele está ficando careca, enfim. E ele fala da questão do amar a si mesmo, né? Você tem que ter amor próprio. Ele tinha terminado um relacionamento, um namoro, ele estava se sentindo solitário, enfim. E essas coisas podem suceder com todos nós, né? E ele falava assim, olha, eu me olho no espelho, né? Como me amar, né? Eu me olho no espelho, eu vejo um cara, um idiota, né? Uma pessoa, né? Não posso me amar, porque o que eu vejo olhando para o espelho, eu vejo uma pessoa horrível, né? Podemos dizer assim. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro ponto, nós não podemos encontrar em nós mesmos essa coisa de você aprender a amar a si mesmo, aprender a ficar sozinho consigo mesmo. Parece algo muito bom, mas uma coisa que o PC Siqueira falou é verdade. Nós não conseguimos beber de nós mesmos e nos sentirmos saciados de nós mesmos, né? Se formos sinceros, quando nós olhamos para o espelho ou quando nós nos conhecemos, nós vemos uma série de contradições, uma série de feiuras dentro da nossa alma e como se satisfazer em si mesmo, né? Uma pessoa que consegue se satisfazer em si mesma é, ao meu entendimento, uma pessoa muito pequena. Né? Nós precisamos de algo uma medida muito maior do que nós mesmos, né? E que medida é essa? Essa medida muito, infinitamente maior para nos saciar é o próprio Deus. Nós sabemos que ele era ateu, né, o PC Siqueira. Ele não acreditava em Deus. E é muito triste ver a nossa humanidade, né, a nossa geração, uma geração perdida. Ele mesmo fala, né, cara, eu tô me sentindo perdido. Porque é sim uma geração perdida. Apesar de tantos caminhos, tantas supostas verdades, é uma geração que está num labirinto, que não sabe para onde vai. Talvez este seja o seu caso, né? Qual é o propósito? Qual é o sentido? Né? Você termina um relacionamento e vem aquele vazio, aquela angústia, e como superar essas coisas em si mesmo não é possível. Isso só é possível através de uma intervenção divina no coração humano, na mente, na sede da nossa alma, né? E isso me veio essa passagem da Bíblia em que Jesus diz assim, olha, em João 6,47, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus está falando assim, quem acreditar em mim, quem crer, quem exercer a sua fé em mim, diz Jesus, tem a vida eterna. Isso nos fala de um propósito muito maior do que as coisas, as pequenices deste mundo. Você pode trabalhar, você pode ter
tantas coisas, mas se você olhar como um todo a vida, e se a vida for só essas coisas, tudo é, em última análise, vaidade das vaidades. Tudo se perde, né? Tudo se transforma em poeira. Tudo se vai no caixão, né? Nada é certo neste mundo. E Jesus diz: eu sou o pão da vida, né? O alimento da sua vida. Eu sou aquele que vai trazer sustento para você. Você não pode ser o seu próprio pão. Você precisa de um pão eterno. Jesus está falando: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra, né? A perspectiva da morte é sombria quando nós não temos fé, quando nós não temos nada além dessa terra. Pensei que ele estava certo, nós estamos envelhecendo, né? Nós vamos morrer. Você tem que ter essa perspectiva da morte, mas se tudo termina no caixão, nada faz sentido. Nada faz sentido. Se você olhar a vida como um todo, tudo se perde no nada, na interrogação, na dúvida. Jesus diz: quem comer deste pão, eu sou o pão, quem comer deste pão não vai morrer eternamente. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando: a minha carne eu darei pela vida do mundo. É o sacrifício que ele nos substitui, né? Recebendo sobre si no madeiro os nossos pecados, as nossas culpas, em sua carne sendo condenado, para nos dar a liberdade dos filhos e filhas de Deus, para nos dar uma perspectiva eterna da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. É claro que ele não está falando de comer carne, beber do sangue, literalmente, ele está falando de algo, de uma intimidade, comer e beber de Jesus. É você ter ele amalgamado no seu ser, é você ter vida eterna. E é incrível que depois desse discurso, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não davam com ele. Olha, esse discurso é muito duro. Então Jesus diz aos 12, querei vós, vocês querem também se retirar? E as pessoas falaram, não, peraí, você comer, beber do seu sangue tem vida eterna? As pessoas começaram, até os discípulos, aqui, muitos que caminhavam com ele, começaram a deixá-lo, ele perdeu os seguidores, né? Mas essa união mística, essa comunhão íntima, quando nós cremos em Deus e no Evangelho, quando nós comemos da carne e bebemos do sangue de Cristo, temos agora a vida eterna. Então as pessoas, não, isso já é demais. Uma pessoa falar isso, você imagina o choque das pessoas, mas é exatamente isso que Jesus disse e afirmou. Então ele falou, olha, as pessoas estão me deixando, vocês também querem se retirar? Ele pergunta aos seus discípulos, os 12, né? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ainda que todos estejam aqui te deixando, você esteja perdendo seus seguidores com as suas afirmações profundas, né? Ele fala, eu sou a verdade, Jesus. Uma pessoa falando para você, eu sou a verdade. Meu Deus, quem é o Senhor, né? Ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Mas Pedro diz assim, Senhor, não temos para onde ir, porque só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Algo muito maior do que as coisas deste mundo, vida eterna. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem come deste pão tem vida eterna, tem alegria, sabe? Ah, se o PC Siqueira recebesse essa palavra em seu coração. Você que está lutando contra a depressão, contra as angústias dessa vida, não está conseguindo se alimentar de si mesmo, não pode. Jesus te chama para comer do pão que Ele é, beber do seu sangue e ter a vida eterna, a intimidade com Ele, a salvação que há no Evangelho. Jesus Cristo te chama. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.